O sistema solar corresponde a um conjunto formado por uma estrela que chamamos de Sol, asteroides, satélites, meteoros, cometas e 8 planetas com formas esféricas, os quais realizam um percurso ao redor do Sol em órbitas elípticas. No vídeo de hoje, falaremos sobre os planetas do nosso sistema solar. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades aqui do canal, Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora, vamos ao que interessa? Os nomes dos planetas do Sistema Solar em sua ordem são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas estão em constante movimento e girando em torno da sua própria órbita e em torno do Sol. O movimento de rotação designa o movimento que os planetas realizam em torno do seu próprio eixo, que equivale ao tempo de um dia. Já o movimento de translação define o movimento que os planetas realizam em torno do Sol, que equivale ao tempo de um ano. Cada planeta do Sistema Solar possui peculiaridades de forma que são classificados de acordo com a sua constituição. Vejamos agora cada um deles. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. É um planeta rochoso, destituído de satélites e atmosfera rarefeita, sendo também o menor planeta do Sistema Solar. Por esse motivo, ele apresenta temperaturas bastante elevadas de aproximadamente 400 graus Celsius. Por outro lado, a face do planeta não iluminado pelo Sol pode atingir temperaturas de aproximadamente 170 graus Celsius negativos. O movimento de rotação do planeta é de 59 dias, enquanto o de translação é de 87 dias terrestres. Vênus. Também conhecido como estrela d'alva por causa do seu forte brilho, Vênus, tal qual Mercúrio, é um planeta que não possui satélites naturais. Visível a olho nu do nosso planeta, Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e o mais perto do planeta Terra. Seu movimento de rotação é um dos mais lentos, com 243 dias terrestres para completar a volta em torno de si mesmo. E o movimento de translação leva aproximadamente 225 dias. Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar, com temperaturas que podem atingir 480 graus Celsius. O terceiro planeta do Sistema Solar a partir do Sol é o planeta Terra. Também é um planeta rochoso, com uma atmosfera gasosa e temperatura média de 15 graus Celsius. O planeta Terra possui um satélite natural que chamamos de Lua, e a quantidade de água existente no planeta, aliada à quantidade de oxigênio, permitem o desenvolvimento da vida no planeta, sendo o único do Sistema Solar com vida humana. O movimento de rotação terrestre dura aproximadamente 24 horas, enquanto o movimento de translação do planeta dura cerca de 365 dias, exceto nos anos bissextos, os quais representam 366 dias. Marte é o quarto planeta a partir do Sol e o mais visível do planeta Terra. Possui 2 satélites naturais, chamados de Phobos e Deimos. Também chamado de planeta vermelho devido às partículas de óxido de ferro presentes em sua atmosfera, Marte é um planeta rochoso, frio e seco. O movimento de rotação de Marte assemelha-se ao da Terra, com duração de 24 horas e 37 minutos, enquanto o movimento de translação do planeta é de 687 dias. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Um planeta gasoso, composto sobretudo por hidrogênio, 1.300 vezes maior do que o planeta Terra. Ele é o quinto planeta a partir do Sol. Júpiter possui o maior número de satélites. Ao todo são 67 e apresenta temperaturas de até 150 graus Celsius negativos. Seu movimento de rotação dura 9 horas e 55 minutos terrestres e é considerado o movimento de rotação mais rápido de todos os planetas do Sistema Solar. Em compensação, o movimento de translação do planeta corresponde a cerca de 12 anos terrestres.
O segundo maior planeta do Sistema Solar, depois de Júpiter, é Saturno, e é famosíssimo pelos seus anéis formados por rocha, gelo e poeira. O sexto planeta a partir do Sol depois de Júpiter, Saturno é o planeta do Sistema Solar que possui muitos satélites, 62 luas. Esse planeta gasoso, composto basicamente de hidrogênio, possui temperatura média de menos 140 graus Celsius, sendo que o seu movimento de rotação dura 10 horas e 14 minutos e o de translação cerca de 30 anos terrestres. Urano é o terceiro maior planeta do Sistema Solar e o sétimo planeta a partir do Sol. É um planeta gasoso e apresenta médias de temperaturas de menos 185 graus Celsius e possui 27 satélites. O movimento de rotação do planeta dura aproximadamente 17 horas, enquanto o movimento de translação dura cerca de 165 anos terrestres. É muito tempo, não acha? O planeta do Sistema Solar mais distante do Sol e o quarto maior em tamanho é Netuno. Netuno possui 14 satélites naturais e apresenta temperaturas médias de aproximadamente 200 graus Celsius negativos. Trata-se também de um planeta gasoso formado principalmente por hidrogênio, hélio, amônio, metano e água. O movimento de rotação do planeta dura cerca de 16 horas, enquanto a sua translação equivale a 164 anos terrestres. Marte, também conhecido como Planeta Vermelho. Nomeado em homenagem ao deus romano da guerra, seu apelido vem de sua aparência avermelhada, que tem a ver com a quantidade de óxido de ferro predominante em sua superfície. A cada 2 anos, quando Marte está em oposição à Terra, ou seja, quando o planeta está mais próximo de nós, é mais visível no céu noturno. Por causa disso, os humanos o observam há milênios. E na era moderna, tem sido um verdadeiro tesouro de descobertas científicas, que informaram nossa compreensão de nosso sistema solar e sua história. Marte é o quarto planeta a partir do Sol. É o segundo menor do sistema solar, atrás apenas de Mercúrio. Outras civilizações também deram nomes aos planetas com base em sua cor. Por exemplo, os egípcios o chamam de Herdesher, que significa o vermelho, enquanto os antigos astrônomos chineses o chamam de a Estrela do Fogo. Características de composição e superfície. A aparência vermelho-alaranjada da superfície marciana é causada pelo óxido de ferro, mais comumente conhecido como hematita ou ferrugem. A presença de outros minerais na poeira da superfície permite outras cores comuns de superfície, incluindo dourado, marrom, bege, verde e outros. Como um planeta terrestre, Marte é rico em minerais contendo silício e oxigênio, metais e outros elementos que normalmente compõem planetas rochosos. O solo é ligeiramente alcalino e contém elementos como magnésio, sódio, potássio e cloro. Embora a água líquida não possa existir na superfície de Marte, devido à sua fina atmosfera, existem grandes concentrações de água gelada dentro das calotas polares. Além disso, um manto de permafrost se estende do polo até as latitudes de cerca de 60 graus, o que significa que a água existe sob grandes partes da superfície marciana na forma de água gelada. Dados de radar e amostras de solo confirmaram a presença de água subterrânea rasa também nas latitudes médias. O planeta vermelho abriga a maior montanha do sistema solar, o vulcão escudo Monte Olympus, e o abismo mais longo e profundo do sistema solar, Valles Marineris. O Monte Olimpo tem cerca de 27 quilômetros de altura, cerca de 3 vezes mais alto que o Monte Everest.
enquanto o sistema Valles Marineris, batizado em homenagem à sonda Marine 9, que o descobriu em 1971, chega a 10 km de profundidade e corre leste a oeste por cerca de 4.000 km. A superfície de Marte também foi atingida por crateras de impacto, muitas das quais datam de bilhões de anos. Essas crateras estão tão bem preservadas por causa da lenta taxa de erosão que acontece em Marte. Hellas Planitia, também chamada de Bacia de Impacto Hellas, é a maior cratera de Marte. Sua circunferência é de aproximadamente 2.300 km e tem 9 km de profundidade. Marte também tem ravinas e canais discerníveis em sua superfície, e muitos cientistas acreditam que a água líquida costumava fluir através deles. Luas de Marte. Marte tem 2 pequenos satélites, Phobos e Deimos. Essas luas foram descobertas em 1877 pelo astrônomo Asaph Hall e receberam o nome de personagens mitológicos. Phobos mede cerca de 22 km de diâmetro e orbita Marte a uma distância de 9.234 km quando está em seu ponto mais próximo do planeta, e 9.517 km quando está em seu ponto mais distante. A essa distância, Phobos está abaixo da altitude sincrônica, o que significa que leva apenas 7 horas para orbitar Marte e está gradualmente se aproximando do planeta. Os cientistas estimam que em 10 a 50 milhões de anos, Phobos pode colidir com a superfície de Marte ou quebrar em uma estrutura de anel ao redor do planeta. Enquanto isso, Deimos mede cerca de 12 km e orbita o planeta a uma distância de 23.455 km no seu ponto mais próximo e 23.470 km em seu ponto mais distante. Tem um período orbital mais longo, levando 1,26 dias para completar uma rotação completa ao redor do planeta. Os cientistas acreditam que esses 2 satélites já foram asteroides capturados pela gravidade do planeta. Atmosfera e clima. O planeta Marte tem uma atmosfera muito fina, composta por 96% de dióxido de carbono, 1,93% de argônio e 1,89% de nitrogênio, juntamente com vestígios de oxigênio e água. A atmosfera é bastante empoeirada, contendo partículas que medem 1,5 micrômetros de diâmetro, o que dá ao céu marciano uma cor acastanhada quando visto da superfície. Por causa de sua fina atmosfera e sua maior distância do Sol, a temperatura da superfície de Marte é muito mais fria do que a que experimentamos aqui na Terra. A temperatura média do planeta é de menos 46 graus negativos, com um mínimo de menos 143 graus negativos durante o inverno nos polos, e um máximo de 35 graus durante o inverno, verão e meio-dia no Equador. Traços de metano também foram detectados na atmosfera marciana. Estima-se que Marte deve produzir 270 toneladas de metano por ano. Uma vez liberado na atmosfera, o metano só pode existir por um período limitado de tempo, 4 anos no máximo antes de ser destruído. Sua presença, apesar desta curta vida útil, indica que uma fonte ativa do gás deve estar presente. O planeta também passa por tempestades de poeira, que podem se transformar em pequenos tornados. Tempestades de poeiras maiores ocorrem quando a poeira é soprada para a atmosfera e aquece a partir do Sol. O ar mais quente e cheio de poeira sobe e os ventos ficam mais fortes, criando tempestades que podem medir até milhares de quilômetros de largura e durar meses a fio. Quando elas ficam tão grandes, elas podem realmente bloquear a visão da maior parte da superfície. Essas tempestades de poeira podem representar sérios riscos para os robôs na superfície marciana,
Por exemplo, o rover Opportunity Mars da NASA morreu depois de ser engolido por uma tempestade gigante em 2018, que impediu a luz solar de atingir os painéis solares do robô por semanas a fio. Tamanho, estrutura interna e órbita. Marte tem 6.791 km de diâmetro, muito menor que a Terra, que tem 12.756 km de largura. O planeta vermelho tem cerca de 10% da massa do nosso planeta natal. A gravidade lá é mais fraca do que a da Terra. Uma pessoa de 45 quilos aqui na Terra pesaria apenas 28 quilos em Marte, mas sua massa seria a mesma em ambos os planetas. Como a Terra, Marte é diferenciado em um núcleo metálico denso, cercado por um manto de silicato. Este núcleo é composto de sulfeto de ferro e acredita-se que seja 2 vezes mais rico em elementos mais leves do que o núcleo da Terra. A espessura média da crosta é de cerca de 50 km, com uma espessura máxima de 125 km. Em relação aos tamanhos dos dois planetas, a crosta terrestre, com média de 40 km, tem apenas 1/3 da espessura. Marte fica mais longe do Sol do que a Terra, então o planeta vermelho tem um ano mais longo, 687 dias em comparação com os 365 dias para o nosso planeta natal. No entanto, os dois planetas têm durações de dias semelhantes. Leva cerca de 24 horas e 40 minutos para Marte completar uma rotação em torno de seu eixo, contra as 24 horas da Terra. Exploração de Marte. Com o advento da era espacial, sondas e mais sondas começaram a ser enviadas a Marte no final do século XX. Estes produziram uma riqueza de informações sobre a geologia, história natural e até a habitabilidade do planeta, e aumentaram imensamente nosso conhecimento sobre o planeta. E embora as missões modernas a Marte tenham dissipado as noções de que existe uma civilização marciana, elas indicaram que a vida pode ter existido lá em algum momento. Em suma, a obsessão da humanidade com o planeta vermelho não diminuiu, e nossos esforços para explorar sua superfície e entender sua história estão longe de terminar. Nas próximas décadas, provavelmente enviaremos exploradores robóticos adicionais e humanos também. E com o tempo, o conhecimento científico certo e muitos recursos, Marte pode até ser adequado para a habitação algum dia. Em tempos antigos, os humanos estudavam o céu noturno e descobriram os mundos de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Mas além deste reino de conhecimento, outro mundo brilhou apenas esperando para ser descoberto. Urano é o 7º planeta a partir do Sol e o primeiro a ser descoberto pelos cientistas. Embora Urano seja visível a olho nu, foi por muito tempo confundido com uma estrela por causa da obscuridade do planeta e da órbita lenta. O planeta também é notável por sua inclinação dramática, que faz com que seu eixo aponte quase diretamente para o Sol. Eu sou Gabriel Souza e apresento aqui algumas informações sobre o planeta Urano que você precisa saber. Então, vamos lá! Embora haja indicações de que foi descoberto várias vezes ao longo dos últimos 2000 anos, foi somente no século XVIII que foi reconhecido pelo que era. Desde aquela época, a extensão total das luas do planeta, o sistema de anéis e a natureza misteriosa passaram a ser conhecidos. O planeta está a uma distância de cerca de 20 unidades astronômicas do Sol.
e isso é cerca de 20 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Urano orbita a estrela uma vez a cada 84 anos terrestres, aproximadamente a duração de toda a vida de um ser humano. Urano possui um raio médio de aproximadamente 25.360 km, sendo 4 vezes o tamanho da Terra e 63 vezes o seu volume. Características físicas. Urano é de cor azul esverdeada, como resultado do metano em sua atmosfera, principalmente de hidrogênio e hélio. O planeta é frequentemente apelidado de gigante de gelo, já que pelo menos 80% de sua massa é uma mistura fluida de gelo, metano e amônia. As altitudes mais altas da atmosfera seriam as mais fedorentas, graças ao cheiro pungente de ovo podre do sulfeto de hidrogênio. Ao contrário dos outros planetas do Sistema Solar, Urano é tão inclinado que orbita essencialmente o Sol de lado, com o eixo de sua rotação quase apontando para a estrela. Essa inclinação é estimada em 98 graus. Essa orientação incomum pode ser devido a uma colisão com um corpo do tamanho de um planeta ou vários corpos pequenos logo após a sua formação. Essa inclinação incomum dá origem às estações extremas. Isso significa que, por quase um quarto do ano uraniano, que é igual a 84 anos terrestres, o Sol brilha diretamente sobre cada polo. Você poderia viver uma vida inteira em apenas um verão ou inverno de 42 anos. Clima de Urano. A inclinação axial extrema que Urano experimenta pode dar origem a um clima incomum. À medida que a luz do Sol atinge algumas áreas pela primeira vez em anos, ela aquece a atmosfera, desencadeando gigantescas tempestades de primavera, de acordo com a NASA. No entanto, quando a Voyage 2 fotografou Urano pela primeira vez em 1986, no auge do verão em seu sul, a espaçonave viu uma esfera de aparência sem graça, com apenas cerca de 10 ou mais nuvens visíveis, levando-o a ser apelidado de o planeta mais chato. Foi décadas depois, quando telescópios avançados como o Hubble entraram em ação e as longas estações de Urano mudaram. Antes que os cientistas testemunhassem o clima extremo no planeta. Outro clima incomum em Urano inclui a chuva de diamantes, que se acredita afundar milhares de quilômetros abaixo da superfície de planetas gigantes gelados, como Urano e Netuno. Acredita-se que o carbono e o hidrogênio se comprimam sob calor e pressão extremos na atmosfera desses planetas para formar diamantes, que então afundam, eventualmente se estabelecendo em torno dos núcleos desses mundos. Sim, Urano tem anéis. Os anéis de Urano foram os primeiros a serem vistos depois dos de Saturno. Eles foram uma descoberta significativa, porque ajudaram os astrônomos a entender que os anéis são uma característica comum dos planetas, não apenas uma peculiaridade de Saturno. Urano possui 2 conjuntos de anéis. O sistema interno de anéis consiste principalmente em anéis estreitos e escuros, enquanto um sistema externo de 2 anéis mais distantes, descobertos pelo telescópio espacial Hubble, são coloridos, um vermelho e um azul. Os cientistas identificaram 13 anéis conhecidos ao redor de Urano. Ao contrário dos anéis e luas e outros mundos que orbitam seus planetas de forma horizontal, aqueles da órbita de Urano têm uma orientação vertical ao longo do equador, inclinado, muito parecido com uma roda gigante. Estrutura interna.
O modelo padrão da estrutura de Urano é que consiste em 3 camadas. Um núcleo rochoso, feito de silicato, ferro e níquel, no centro, um manto gelado no meio e um envelope externo de hidrogênio gasoso e hélio. Assim como Júpiter e Saturno, o hidrogênio e o hélio representam a maior parte da atmosfera, aproximadamente 83% e 15%, mas apenas uma pequena porção da massa total do planeta. O manto de gelo não é, de fato, composto de gelo no sentido convencional, mas de um fluido quente e denso composto de água, amônia e outros voláteis. Esse fluido, que tem alta condutividade elétrica, às vezes é chamado de oceano água-amônia. Por curiosidade, a temperatura média da atmosfera é de menos 225 graus Celsius. Luas de Urano. Urano é orbitado por 27 luas conhecidas. Oberon e Titânia são as maiores luas de Urano e foram as primeiras a serem descobertas por William Herschel em 1787. Desde então, anos depois, os astrônomos usando o Hubble e observatórios terrestres aumentaram o total para 27 luas conhecidas. E identificá-las foi complicado. Elas têm apenas 12 a 16 quilômetros de diâmetro, mais pretas que o asfalto e quase 4,8 bilhões de quilômetros de distância. As maiores luas de Urano são, por ordem de tamanho, Miranda, Ariel, Umbriel, Oberon e Titânia. Basta dizer que Urano é um alvo difícil quando se trata de exploração, e sua distância fez com que o processo de observá-lo o reconhecesse pelo que era problemático no passado. Talvez, ainda hoje, há muito para se descobrir sobre esse planeta. Mas, astrônomos estão trabalhando para realizar missões futuras para se descobrir ainda mais sobre esse gigante de gelo.